aqui nessa noite, encerramento dessa campanha. Aleluia, Jesus. E eu confesso que eu tenho duas bênçãos para contar nessa noite. Eita glória! Aleluia, Jesus. Deus falou comigo tão tremendamente hoje, irmãos. Deus falou comigo duas vezes aquele louvor que a irmã louvou e o irmão Jair louvou. Deus falou comigo duas vezes no mesmo louvor. E depois no próximo louvor que ele louvou também. Que Deus ele é fiel em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Verdade, meu Deus. Irmãos, não importa as lutas e as dificuldades que a gente passa. Porque Deus ele é fiel em todo o tempo. Mesmo nos tempos difíceis, Deus ele é fiel. Quando eu comecei a trabalhar naquela loja, irmãos, eu fui provada que nem fogo. Verdade, meu Deus. Parece que eu fui jogada dentro do fogo, na fornalha. E aquecia cada vez mais. Verdade, meu Deus. Quando eu entrei naquela loja para trabalhar, a encarregada logo foi mandada embora. A encarregada foi mandada embora. E tinha pessoas cumprindo aviso e foi embora. Pessoas pediram as contas e foi embora. E foi embora e foi embora. Quando eu fui ver, só estava eu. Só ficou eu, na verdade. Na minha época que eu entrei, na verdade, só ficou eu. E aí mandaram uma nova pessoa para ser gerente, uma menina, porque eu já estou com 41 anos, e ela é bem mais nova do que eu. E mandaram essa menina para ser gerente da loja, e a gente não se conhecia, acabou se conhecendo ali durante o trabalho, a gente teve que aprender a conviver, a lidar uma com a outra ali. Eu já estava acostumada com uma pessoa ali me liderando. E ali, de repente, comecei a ser liderada por outra pessoa. E aí veio mais um, mais outro. E ficou, quando eu fui ver, irmãos, para resumir um pouco, ficou 3 funcionários naquela loja. Só eu e mais 2. Pra gente fazer tudo. Verdade, meu Deus. Uma hora eu estava como atendente, outra hora eu estava me jogavam no caixa. E eu nunca tinha trabalhado em loja, irmãos. Sabe no que eu trabalhava, na verdade? Limpeza. Eu passei alguns anos trabalhando na limpeza. E teve uma empresa que eu trabalhei de ajudante geral ali com produção. Trabalhei numa época com produção, acho que foi uns 4 anos trabalhei na linha de produção. E depois que eu saí da linha de produção, comecei a exercer limpeza e fiquei na limpeza. Só que era um cargo que eu orava a Deus e falava: Senhor, eu não quero ficar trabalhando na limpeza. Não é isso que eu quero para a minha vida. E eu orava ao Senhor, mas eu não via saída, não via solução para aquilo, eu não via meio de sair daquilo. E quando eu saía de um serviço, quando eu ia para entrar em outra, era limpeza, e eu falava: Senhor. Até que uma hora eu passei em frente a essa loja, estava uma placa lá e eu não estava trabalhando. Eu vi aquela placa, eu virei até o rosto, eu falei assim: não é para mim. Como que eu vou trabalhar em loja? Eu nunca trabalhei em loja, eu trabalho em limpeza, como que eu vou trabalhar em loja? Mas o Senhor, irmãos, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Quando o Senhor Ele quer fazer, Ele faz. E ali o Senhor fez de uma forma ali, quando eu pensei que não, entreguei o currículo lá, deu tudo certo. E comecei a trabalhar, e depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu pensei que estava indo tudo bem, de repente uns foram mandados embora, outros pediram as contas, e eu fui ver, só ficou 3 funcionários ali trabalhando, e quando eu pensei que não, me jogava no caixa, e eu ficava como atendente, e fazendo reposição, e fazia tudo, e fazia café, e varria, e passava pano, e lavava o banheiro, limpava a cozinha, ia comprar pão, fazia, irmãos, eu fazia tudo. Dessa maneira, eu falava: Senhor, o que é isso, Jesus? E eu sobrecarregada, porque a gente tinha que fazer tudo, porque não tinha ninguém para fazer. E ali eu fui lutando, e orando, e colocando em oração, e colocando na mão de Deus, e colocando em oração, e colocando nas mãos de Deus. E teve um momento que eu pensei em desistir. Eu falei: Senhor, eu vou fazer igual aos outros, eu vou largar tudo e vou sair correndo daqui, porque eu não aguento mais. E uma pressão, uma cobrança. E eu falava: Senhor, eu vou desistir. Só que quando eu falava: eu vou desistir, o Senhor falava comigo: não, aguenta mais um pouco, aguenta. E eu fui aguentando e colocando na mão do Senhor. E de repente, irmãos, o Senhor ele age no de repente. Quando foi de repente, Deus colocou a mão, começou a enviar funcionários de lá de Itaquá para cá. O pessoal começou a prestar mais atenção na loja e ver que estava tendo
problema, que estavam tendo dificuldade, que o povo como funcionário não estava dando. E a loja começou a ficar muito desorganizada, muitos problemas na loja. E aí foi a hora, irmãos, que reconheceram o meu esforço e o meu trabalho. E aí eles conversaram entre eles e vieram conversar comigo e falaram assim: olha, você quer ficar no caixa? Eu falei: eu quero. Você gosta de ficar no caixa? Eu falei: eu gosto de ficar no caixa. Eu quero ficar no caixa. E aí conversaram comigo e falaram: olha, eu vou te dar um treinamento, você vai ficar só no caixa agora. E a gente vai alinhar essa loja, vamos colocar funcionário, cada um na sua função. E eu suspirava assim, tipo, cansada, esgotada. E aí a Renata falou pra mim assim: Cris, vai melhorar. Calma que vai melhorar. Eu creio que vai melhorar. Em nome de Jesus tem que melhorar. Verdade, Senhor. Porque tem funcionário que aguenta ficar sobrecarregado fazendo tudo. E ali conversaram comigo. E graças a Deus hoje estou no caixa, trabalhando no caixa. E quando pensar que não estava precisando de estoquista, e aí eu cheguei em casa e conversei com meus filhos sempre falavam que não queria trabalhar em loja porque eles são tímidos, mas o Senhor, Ele tem as formas de trabalhar. Fui e conversei com ele, e a gente estava planejando tudo para ele entrar na loja aqui, né, trabalhar junto comigo lá, ele ia ficar no estoque, no caixa, né, estava colocando os funcionários lá, mas quando pensa que não, irmãos, a outra loja também estava precisando com urgência, e aí chamou ele para trabalhar lá, e ele estava já há um tempo desempregado, e eu sempre orando ao Senhor. Ele é jovem, precisa trabalhar, precisa ter as coisinhas dele, e eu colocando na mão do Senhor, e graças a Deus, irmãos, depois de muitas orações, né, o Senhor abriu essa porta para ele. Hoje ele está trabalhando, chamaram ele para trabalhar lá na loja de Itaquá, não foi aqui como a gente, porque as coisas, irmãos, não é, né, pastor? As coisas não é do jeito que a gente quer. A gente queria colocar ele aqui, perto de casa, né? Ele só ia descer andando, subir andando lá e voltar para casa. Mas Deus achou por bem colocar ele lá para Itaquá. Vai pegar condução todos os dias para ir vir. Porque nós somos assim, irmãos, nós temos que passar por luta mesmo. Nós temos que ser provados. Né? Nada é de graça, nada é facinho. Né? Que bom seria se fosse tudo facinho, mas se tudo fosse facinho, a gente não ia dar valor. Né? Então, por isso que a gente precisa mesmo ser provado. E eu fui provada, irmãos. Fui muito provada, mas eu tive reconhecimento. A gerente chegou em mim, conversou comigo, me elogiou. Eles fizeram uma reunião entre eles, elogiaram e falaram: nossa, a Cris esteve aqui com a gente para o que desse e viesse. Todos os momentos que a gente falava: olha, Cris, vem tal dia, vem tal hora. Teve um dia que eu estava de folga, me ligaram. Eu falei: não, eu vou, está precisando de mim, eu vou. Então a gente tem que ser assim, irmãos. Tem que entrar na obediência. Verdade, meu Deus. E aí o que aconteceu hoje, irmãos? E aí, né, graças a Deus, vou subir de cargo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Não é para minha honra nem para minha glória, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, dessa maneira, Jesus. Está empregado, né, para a honra e glória do Senhor. E o meu filho falou assim: olha, eu quero ir lá na igreja agradecer a Deus por essa bênção. E eu fiquei mais feliz ainda, né, porque eu tenho orado pelo meu filho, pelos meus filhos, né. E quando eu vi ele falando: eu quero ir na igreja agradecer a Deus, né? Então quer dizer que ele reconhece que foi a mão do Senhor que colocou ele naquele lugar, né? Então ele veio hoje aqui para agradecer a Deus. E ali, irmãos, e hoje ainda aconteceu algo sobrenatural, irmãos. Eu estou contando isso aqui, irmãos, é para aumentar a fé na igreja. Não é para me aparecer, não é nada disso, irmãos. É para aumentar a sua fé. Se você está precisando de algo, está esperando algo no Senhor, continua colocando na mão do Senhor. Persevere na oração, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor, Ele é bom. Independente das nossas lutas, das nossas dificuldades, irmãos, o Senhor, Ele é fiel. E quando Ele falou isso para mim, hoje eu não vi a hora de dar a hora. Eu e minha filha tomamos banho até mais cedo, já ficamos praticamente meia pronta ali. E rapidamente ele foi tomar banho, se arrumou. E aí ele falou assim: a gente vai de ônibus ou a gente vai andando? Porque a gente ia passar na minha mãe, né, primeiro. Aí eu falei assim: vamos andando, né, porque a gente vai conversando. Só que aí quando foi para sair, eu falei assim: vou pegar o cartão do ônibus. Qualquer coisa eu pego o ônibus, né? Aí peguei o cartão do ônibus, bilhete único.
E aí quando a gente chegou na esquina, o ônibus apontou. Eu falei para ele, vamos pegar o ônibus. Aí ele, não, vamos andando. E aí ficou naquele impasse. Pega, não pega, nisso o ônibus pegou e saiu. Aí eu falei, nossa, era para nós pegar. Aí tudo bem. Eu falei, então vamos andando. Gente, as coisas de Deus é tremenda. A gente desceu andando. De repente, quando nós chegamos lá embaixo, antes de a gente subir a subida, que nós tínhamos que subir, ali a subida da Pampa, parou um carro do nosso lado, um servo do Senhor, com outro rapaz dele, que ele estava ali na avenida ensinando ele a dirigir, só que ele já estava meio que indo embora naquele exato momento. E Deus falou para ele, para e leva eles. E ele rapidamente ele obedeceu, encostou o carro e falou, vocês estão indo para Brasília? Aí eu e meu filho ficamos meio assim, né? Porque hoje em dia a gente tem medo, né? De todo mundo, né? É. E aí a gente ficou meio assim, eu falei, então, aí ele falou assim, porque Deus mandou eu parar aqui e dar falando para vocês, pode entrar. E aí eu falei assim, não, né? Querendo sair com medo. E ele, não, foi Deus que mandou, pode entrar. Aí eu falei, ah, Jesus, é o Senhor que está mandando mesmo. Entrando dentro do carro, deixou na porta da casa da minha irmã, da minha mãe, irmãos. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu falei, é a mão de Deus. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu contei isso para minha mãe falou assim, Bruno, Deus está olhando para você. Deus é fiel, irmãos. Então que a igreja vem, isso é para aumentar a sua fé. Continua colocando aquilo que você precisa, aquilo que você almeja na mão do Senhor. Porque independente das lutas, das provações, nós somos provados como fogo mesmo. Mas a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E o Senhor requer de mim somente algo, irmãos. Obediência. Verdade, meu É só isso que Deus quer de mim e de você. Obediência. Abre os seus ouvidos. Fique atento à voz do Senhor. Porque no primeiro momento, quando aquele homem falou comigo, eu tive medo. Mas quando foi na segunda ou terceira vez, eu ouvi a voz de Deus. Eu falei, não, é Deus mesmo que está falando. Então, que nós venhamos ficar atentos à voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele fala comigo e com você. Mas fique atento, seja obediente. Verdade, Porque meu o Senhor, Deus. Ele cuida, Ele zela. O Senhor cuida de mim e de você em todos os detalhes. Amém, igreja? Amém. Amém, Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.